Bom, pessoal, aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando o processo de inclusão de máquina no domínio. Para quem acompanhou o vídeo aí de criação de um domain controller, vai poder executar esse procedimento. É um procedimento bem simples, tá? Eu vou estar mostrando aqui, lembrando que esse vídeo é um vídeo retrô, vídeos produzidos aí em laboratório algum tempo atrás, que eu estou aproveitando para poder trazer conhecimento. Então, o primeiro passo, você vai acessar as configurações do seu desktop, as configurações avançadas, tá? Então, você vai acessar as configurações avançadas do sistema, computer, e aí você vai usar a função change, tá? E a função network ID. Eu vejo muitos analistas de TI diretamente usar este método. Este método só dá certo em dois casos, quando você tem o nome de máquina já incluso lá dentro do seu AD, né, o seu objeto de domínio. E em segundo caso, quando você tem algum problema de relação de confiança com o domínio, de algum host que já fazia parte desse domínio e por algum motivo você não consegue mais logar. Então a melhor opção é você utilizar o Network ID. O Change, quando você já tem uma máquina, o objeto existente dentro do AD, se você tentar corrigir um problema de relação de confiança com o domínio utilizando esse Change, você não vai conseguir. Porque quando você entrar nessa opção, você vai ter dois caminhos, ou incluir ele dentro de um grupo, ou incluir ele dentro de um domínio, tá? Então aqui, ó, pode ver que na próxima tela, então você tem o nome do computador. Então aqui vamos imaginar que ele já estivesse dentro de um domínio. Se você fosse fazer esse processo, você teria que apagar aqui, desmarcar o domínio, apagar o domínio, desmarcar e marcar um workgroup e fazer todo o processo. Então dentro do Network ID é muito mais prático, porque a única coisa que você vai fazer é seguir uma outra etapa, um outro wizard vai abrir para você, e você vai sendo direcionado informando o nome do computador, depois você vai informar o nome de um login, administrador do domínio, e aí ele vai identificar se esse objeto existe realmente dentro do AD e vai fazer a reconexão, o reprocesso de inclusão dentro do domínio. Pelo método change, o máximo que você consegue fazer é incluir entre uma opção ou outra. Então esse é o caminho que você vai utilizar para poder incluir a máquina no domínio. Você vai incluir as informações do domínio aqui, de preferência sempre colocando o FQDN. Para quem acompanhou o vídeo de criação do domínio, sabe que o FQDN é o nome completo do domínio. Então é muito mais prático você estar colocando ele, tá? O nome de NetBIOS também vai funcionar, mas dependendo da versão do seu Windows, pode ser que não funcione. E aí você vai informar o usuário administrador. Lembrando, um ponto importante, aqui como é um ambiente de teste, é apenas um laboratório, não foi dada importância para o tipo do nome da máquina. Então em algumas empresas, como a gente já falou em outros vídeos, você precisa seguir certos padrões, né, para que essas máquinas tenham os seus nomes de objeto dentro do AD de acordo com uma nomenclatura. Então, futuramente eu vou estar mostrando outros vídeos, que padrões você pode seguir. Tá? Neste caso aqui, ele pode seguir a mesma nomenclatura semelhante à criação dos grupos que a gente fez lá dentro do AD. Você pode, por exemplo, colocar PAR de partner, traço, né, desktop, né, uma sequência 001, por exemplo. Então assim, vai de acordo com o negócio, com as necessidades, né? E geralmente seguindo um processo de gerenciamento, organização e inventário da empresa. Então depois que você fez o processo, ele vai te solicitar uma confirmação, você confirma e aí você precisa reiniciar o seu desktop. Então aqui eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque esse vídeo não é um vídeo muito extenso. Aí ele está iniciando o Windows normalmente. Nesse momento, aquele processo que a gente fez de criação das políticas de GPO, toda aquela scriptação para automatizar, todas as vezes que você inclui um desktop, um notebook no domínio, até mesmo um servidor,
No primeiro logon que você fizer dentro desse domínio, ele vai realizar todos os processos administrativos que são impostos pelas GPOs. Desde customização, por exemplo, habilitar recursos, desabilitar recursos, customizar planos de fundo específicos, temas específicos da própria organização. Então ele vai ser feito durante esse processo. Nesse processo aqui, se você se lembra, nós tivemos a inclusão de alguns softwares a serem instalados durante o processo de início de máquina. Então nesse momento ele está fazendo esse trabalho, que era de instalar aqueles aplicativos que nós fizemos no vídeo a respeito de GPO. E aí você vai, aqui uma dica, sempre que você inicia o Windows 7, você tem que estar saindo daquela telinha, informando o nome de domínio, porque aqui você pode ver que ele é a sequência do nome de máquina, mas o usuário local. Então você precisa alterar isso, informando muitas das vezes o domínio quando não aparece aqui. Em algumas versões, por exemplo, Home, Professional, pode acontecer. Então é interessante você informar o domínio, porque pode coincidir do seu usuário administrator, por exemplo, existir localmente um usuário administrator, tá? Então é importante notar essa questão aí. Então aqui durante o processo de logon, ele vai fazer toda a parametrização do usuário. Uma dica muito boa é sempre você fazer o logon do primeiro momento. Quando você vai liberar uma máquina para produção, o ideal é sempre você logar com uma conta administradora desse domínio, para que você possa fazer a instalação de drives e recursos adicionais. Por exemplo, você compartilhou uma impressora e essa impressora está disponível na rede. Mas quando você vai se conectar a essa impressora durante um mapeamento, é necessário que ela tenha os drivers instalados. Então, se você colocar essa máquina em produção e não fizer esse procedimento administrativo desses drivers adicionais, o usuário final que vai utilizar, o usuário dele não tem essas permissões para que ele possa fazer a instalação, durante a primeira vez que liga o equipamento. Então ele não vai ter o mapeamento das impressoras funcionando. Então pode acontecer muito isso, às vezes a pessoa cria o domínio, faz todo o processo certinho, só que durante o logon não acontece nada. E aí durante esse processo onde ele está preparando a máquina, quando o usuário administrator loga no computador, se ele tiver incluso dentro dos grupos de scriptação para automatização, ele vai fazer isso automático. Se não, você tem que fazer esse processo manual. Então você tem que entrar lá dentro das impressoras, conectar nelas, aí vai abrir uma tela onde ele vai estar baixando os drivers. Você vai ver que é um procedimento bem administrativo. É necessário ter um poder de administração sobre o cliente que está executando naquele momento, senão não vai funcionar. E aí você pode ter aquele problema, o usuário foi tentar logar no computador, só que ele não conseguiu acesso à impressora. Então é uma questãozinha bem simples, tá? Então antes de jogar uma máquina na produção, faça esse procedimento, dependendo da organização que você estiver. Mesmo que você estiver usando os procedimentos de GPP para fazer a inclusão desses desktops, de qualquer forma, há necessidade de você instalar esses drivers. Porque quando você faz, modela todo um gerenciamento de impressões e de compartilhamentos, você precisa fazer a instalação dos drivers, como está acontecendo aqui. Então, na primeira etapa aqui ele vai buscar o drive e instalar, na segunda ele vai conectar para deixar esse host disponível, remotamente para o usuário, porque ele é apenas uma conexão que é utilizada localmente. Então faça sempre isso. Isso é um dos problemas que eu já peguei bastante na hora que você vai revisar um AD. Aí muita gente fica, mas eu não entendo, eu fiz o procedimento certinho, coloquei as impressoras, só que ele não libera o host para ser utilizado. Então fica a dica, faça sempre esse primeiro login para instalar todos os drivers que é necessário. Existem também alguns scripts que você coloca para ajustar algumas aplicações
que você precisa ter no seu desktop. Então faça tudo isso de forma administrativa, para que quando você soltar essa máquina na produção, qualquer usuário do domínio que logar nesse computador, ele vai conseguir utilizar todos os recursos, desde compartilhamento de arquivos, impressoras, etc. Unidades de CD-ROM, como a gente tem aqui nesse caso. Então, pessoal, é um vídeo simples, não vou me estender muito. Quem tiver alguma dúvida sobre o processo de domínio, basta entrar lá nos vídeos a respeito da criação do domínio, que ele vai estar lá demonstrando no passo a passo como que a gente fez, tá? Obrigado e até a próxima.